Obrigada, Cássia, obrigada a todos. Bom, vamos começar então. Bom dia novamente. Meu nome é Nádia, para quem não me conhece, sou epidemiologista e atuo aqui no meio biótico, principalmente no controle das arboviroses. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre vacinas, a história, a importância e os desafios. Áudio da Nádia. Nádia, bom dia. Alguém te colocou no mudo. Colocou ou já estava? Não, colocou. Você se apresentou e ficou mudo. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho da criação e da história da vacinação, impactos da vacinação no Brasil e no mundo, sobre doenças imunopreveníveis. Então, vou falar de algumas. Aí, eu selecionei umas muito históricas, tipo poliomielite, né, que é a paralisia infantil, sarampo e raiva, e algumas contemporâneas, que aí eu escolhi também, porque estão disponíveis as que não estão no sistema público de saúde, como Covid, estão disponíveis no nosso plano, e aí a Rosana do PASA está aqui também para nos auxiliar ao final. Eu vou falar um pouco dos tipos de vacina e da pandemia da desinfecção. Então, vamos lá. Desde 1000 anos atrás, na China, já existia o conceito de variolação, então as pessoas, eles tiravam de pústulas, né, o agente infeccioso e submetiam a outras pessoas para elas desenvolverem a doença e a imunidade. Então, desde antes de saber de qualquer agente infeccioso, já se fazia isso lá atrás. Mas foi no século XVIII, com aí 400 mil mortes por ano por varíola, 30% dos sobreviventes ficavam cegos ou desfigurados, era uma doença muito triste, e aí começou a reparar que as ordenhadoras de vacas desenvolviam doenças mais leves, aí para quem já me viu aqui falando sobre o One Health, né, saúde única, aí a nossa conexão e a transmissão de vírus entre humanos e animais, desde essa época. Já se sabia. Então, durante os surtos em humanos, essas ordenhadoras, elas não desenvolviam a doença, porque elas já tinham pego a varíola bovina. E aí, em 1768, uma jovem, né, uma ordenhadora, sem nenhum conhecimento, só observação, disse para o médico Edward Jenner, que já vinha aí observando tudo isso, eu não posso mais pegar varíola, porque eu já tive varíola bovina. E ele teve um clique, e ao invés de submeter a variolação, que o risco, né, da pessoa vir a óbito era muito grande, ele pegou da pústula de um bovino e inoculou aqui numa criança. Na época, a gente não tinha, né, nada de comitê de ética, então foi a mãe, levou, e deu super certo. Para comprovar, depois ele ainda pegou uma pústula de varíola humana, injetou nessa criança e ela não desenvolveu varíola. Então, nessa época, como eu falei, existe uma teoria miasmática aí, que as nuvens passavam perto da Terra e transmitiam doença. Então, não se sabia absolutamente nada sobre vírus ou biologia da doença, tá? Então, foi puramente observação. E o termo vacina, uma curiosidade interessante, é derivado de vaca, que era uma palavra latina para vaca. E aí, em 1967, a Organização Mundial de Saúde começou o Plano Mundial de Erradicação da Varíola, com o vírus da varíola bovina. Nessa época, a estimativa é que aí pegava 15 milhões de pessoas por ano, 2 milhões de óbitos e milhões de cegos ou desfigurados. E aí, em 1980, a OMS certificou a erradicação da varíola no mundo. Esse foi o médico que conduziu, na época, esse programa, e foi uma das maiores conquistas de prevenção da história da humanidade. Então, estima-se que 350 milhões de mortes tenham sido evitadas. E aqui é um gráfico bem bacana de 1930 a 2000 do Brasil. Então, olha a causa de mortalidade por doenças infecciosas, ela superava todas as outras causas juntas e muito mais. E aí esse gráfico foi diminuindo com a vacinação, e ela chegou aqui em 1930, 46% de todas as mortes, para 5,3% em 2000. E aqui é só para ilustrar um gráfico da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, 1980, 82, a gente iniciou
crescência na vacinação, estabilizou por muitos anos e muito triste, infelizmente, em 2016 a gente começou a ver uma queda que despencou na pandemia e hoje a gente está numa situação bastante difícil no Brasil em relação à vacinação. Então, vou falar um pouco das vacinas históricas: poliomielite, paralisia infantil, sarampo e raiva. Então, a poliomielite, igualmente ali o gráfico que eu mostrei, aqui são os casos, tá? Aqui as barras, e aqui são a cobertura vacinal. Então, no momento que a cobertura vacinal aumenta, consequentemente, a carga de doenças diminui. Isso aqui é no mundo, e esse gráfico aqui é no Brasil, a mesma coisa. Então, as barras são a doença, e aqui a cobertura vacinal. O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1990 e as Américas foram certificadas, né, a erradicação em 1994. Então, a gente tem aí 28 anos de incidência zero, com um caso aqui em um país das Américas em 2013, mas a gente está com risco de reintrodução em nosso território. Então, essa figura é bastante atual e ela mostra ameaça em números. Então, no mundo, 28 países estão com retorno da polio devido à queda da cobertura vacinal, 2 países endêmicos, Paquistão e Afeganistão, 35 com surtos, dentre eles Ucrânia e Israel. Então, a guerra aí, muito mais do que só ela, de todo horror que já causa, ainda abre para aí problemas gravíssimos de saúde pública que já tinham sido superados. 4 países com muito alto risco, dentre eles o Brasil. Então, um país que está aí, né, estamos erradicados há um tempão, estamos com alto risco de reintrodução, e outros países das Américas também. Cobertura vacinal das crianças, 23% menores de 1 ano não estão vacinadas, lembrando que aqui são as gotinhas, então ainda é a mais simples, né? 33% não receberam o primeiro reforço e 33% estão sem o segundo reforço. Então, é muito triste, muito grave. Aqui, para quem não sei se alguém já viu, mas são ilustrações, né, da paralisia infantil. Sarampo, uma outra doença altamente transmissível, então precisa de uma cobertura para mais de 95% para ela não voltar, né? É uma das doenças evitáveis que retornou do passado. Então, ela foi reintroduzida no Brasil em 2018. Então, aqui é um gráfico também mundial, né, com a vacinação de 1980 a 2017, com essa queda brusca, né, e há pouco tempo atrás ela vem ressurgindo. Eu vou falar disso mais na frente, quando eu falar da desinformação, mas um rumor, um estudo publicado, um médico que já perdeu a licença, inclusive, e depois tiveram que fazer mais de 100 estudos para demonstrar que foi uma mentira, né, publicou um artigo, e aí, na Europa, na Inglaterra, e aí a população começou a desacreditar na vacina. Bom, aqui sobre raiva, é um gráfico sobre o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, da vacinação antirrábica. Então, aí quem tem pouco mais de 30, 40 anos lembra, né? 1999, 1.200 cães positivos a gente teve, em 2021, 8 casos só de vacina canina. Então, aqui é o número de casos de raiva segundo espécie animal. Então, esse azul de 1986 até 2003 é raiva canina. Muita gente aqui nunca viu, eu também nunca vi, só em vídeo. E aí, com a vacinação, ela foi decrescendo, sendo que o último caso de raiva transmitida por cão que a gente teve no Brasil foi em 2015. Mas a raiva não é uma doença erradicada, ela foi controlada, o ciclo urbano, que é transmitido por cães e gatos, mas ela segue no ciclo silvestre. Nós não temos como vacinar os animais silvestres. No ciclo aéreo, que é transmitido por 3 espécies de morcegos hematófagos,
e no ciclo rural, então, herbívoros. Então, bois, cavalos, né, bovinos, equinos também são vacinados. Mas, se essa cobertura cair, a doença volta. E aí eu vou falar um pouco das vacinas contemporâneas e de novidades, e lembrando que todas essas estão disponíveis aí no nosso convênio do PASA. Então, vou falar de herpes zoster, conhecida aí como cobreiro, HPV, que é o papilomavírus humano, Covid-19, muito bem conhecido por todos, mas não sei se todo mundo sabe que a gente ainda está em situação grave de saúde pública por conta de Covid, e dengue, que não se fala de outra coisa agora, inclusive, vou passar com mais detalhes, mas a gente está com emergência em saúde pública declarada no estado de Minas Gerais. Bom, então, herpes zoster, eu só descobri isso porque eu tive, então fui estudar mais, mas é uma doença que aparece na pele, causada pelo vírus da varicela. Então, todo mundo que teve catapora aqui, e aí, mais uma vez, aí, quem tem um pouco mais de 30 anos, não tinha vacinação na época, quem teve catapora tem o vírus da varicela no corpo. E aí, depois, ele permanece adormecido no corpo, e a propensão de desenvolver é mais em idosos, pessoas com doenças crônicas, enfim, imunossuprimidos, mas não é uma regra, lembrando que biologia não é ciência exata. Eu tive numa fase aí de muito estresse e conversei com a Fabrícia aqui do nosso grupo, ela me autorizou a contar aí do caso dela, ela teve bastante grave, ela desenvolveu essa síndrome de Hansen-Hunt, que a tríade, ela é composta por uma tríade de erupção, vesículo, pústulo, crostosa, que pega o pavilhão auricular, pode dar paralisia facial e outros acometimentos aí na parte dos olhos. Ela chegou a ficar internada. Então, essas são as pústulas, né, uma dor absurda, dá no nervo, ela dá muito aqui nas costas. Na época, eu não conhecia essa doença, e aí eu me autodiagnostiquei com câncer de mama, porque eu estava com uma dor embaixo, assim, da mama, muito grande, fiquei apavorada, e demorou para sair as pústulas, e eu, enfim, poder ser diagnosticada. A boa notícia, essa vacina é nova, nós já tínhamos uma vacina na rede privada, só que como ela dá mais em idosos, justamente por causa da imunidade, ela estava regulada só para mais de 50 anos. E aí eu ficava atrás do doutor André Quintão, de noite, eu preciso tomar, eu tenho alto risco, e aí eu fui no Hermes Pardini, essa vacina é nova, então ela está recomendada aí há mais de 50 anos, e também para quem tem risco, que é o meu caso, da Fabrícia, enfim, de outras pessoas. E aí, uma outra vacina maravilhosa, não sei se todo mundo sabe, mas aqui, já imaginou uma vacina que previne câncer? Pois ela existe, está disponível no SUS para crianças, vacine seu filho, sua filha. Então, HPV é um vírus com mais de 200 subtipos, altamente transmissível pelo contato de pele e mucosas durante o sexo. É uma infecção sexualmente transmissível a mais comum do mundo, então estima-se que 80% da população já esteja infectado. Ela também passa de mãe para filho, então, por mais que a pessoa não teve contato, ela já pode ter. O preservativo, apesar de evitar, ele não previne 100%, porque tem ali o contato com pele de qualquer maneira, e a melhor forma de combater é a maravilhosa da vacina. Então, o vírus está associado ao surgimento de verrugas genitais e anais, e que elas podem causar câncer orofaringe, boca e garganta, anal em ambos os sexos, além de câncer de pênis nos homens e colo do útero nas mulheres. E aqui é uma postagem de um divulgador científico, depois eu vou falar melhor aqui, Dr. Maravilha, ele é infectologista, especialista em saúde LGBTQIA+, e ele posta que sonho se todo mundo tivesse tomado a vacina antes de iniciar a vida sexual. Resultados fantásticos na prevenção de câncer e verrugas genitais, chegando a 80% de diminuição na incidência de colo de útero